Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live de terça-feira às 8h30 da noite. Bora lançar esse aviãozinho aqui? Hoje nós vamos falar de como ajudar nossas crianças em uma crise de ansiedade, né? Então você pega aí esse tema, faz as suas adaptações para seus filhos, seus alunos, vai lançando esse aviãozinho aqui para todas as pessoas que você acredita que vão poder se beneficiar. Eu estou compartilhando aqui com os meus amigos queridos, as pessoas que eu amo, para de fato fazer essa verdadeira corrente aí do bem, né? E partilhar com todas as mamães, todos os profissionais de educação, todas as pessoas que lidam diariamente com as crianças. E todos nós sabemos, de fato, o quanto tem sido desafiador toda essa demanda, se é que eu posso dizer assim, essa demanda emocional que nos últimos tempos tem acometido mesmo as nossas crianças e os nossos jovens, não é mesmo? Então, bora lá? Vamos começar? Como lidar, como ajudar as nossas crianças em uma crise de ansiedade? Eu estou partindo do pressuposto aqui que você já sabe o que é uma ansiedade, ou o que de fato é essa emoção. Então, eu não vou fazer aqui uma descrição, como que eu posso dizer, não é tradicional, mas é teórica. Não vou discorrer aqui o que é ansiedade de uma maneira teórica, porque eu quero partir para a prática. Inclusive, lá no meu canal do YouTube, nós temos algumas aulas falando sobre ansiedade, tá? Então, aqui eu quero trazer um olhar muito prático que, inclusive, se der tempo, eu quero muito poder compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Gente, a minha internet tá boa? Vocês que já entraram aqui, sejam muito bem-vindos. Olha, João, Amanda, Vanessa, sejam muito bem-vindos, tá? A internet tá boa? Me dá um ok aí, me dá um joinha, dispara esse aviãozinho, chama todo mundo. Vocês sabem que a nossa live aqui, ela é prática, dinâmica, rápida, né? Então eu não vou me estender, vou deixar salvo, tomara que dê certo, deixar salvo, não é mesmo? Vamos lá então? Primeira coisa, gente, o que fazer para ajudar nossas crianças a lidar com a ansiedade e quando chega a esse ponto, né, de ter de fato uma crise de ansiedade? A ansiedade é essa emoção que todos nós sentimos em todos os momentos, né, da nossa vida. Em alguns momentos, em algumas situações, ela fica mais acentuada e podendo chegar a uma crise de ansiedade. Então, essa escalada é isso que nós vamos falar aqui agora, né? Por que isso acontece? Eu consigo prevenir? Como que eu consigo lidar com isso da melhor forma possível, entende? Então, é isso que nós vamos fazer esse caminho aqui rapidamente com vocês, né? Para que vocês consigam ter um entendimento e subsídios necessários para lidar com os filhos, com os alunos, com as crianças aí no dia a dia e com os jovens também, obviamente, né? Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero frisar com vocês, eu trouxe um livro, tá? Olha só. Quero indicar para os adultos, não é um livro que eu estou indicando para as crianças, mas eu estou indicando para nós, adultos, ó. Esse livro aqui, A Mente Vencendo o Humor. Esse livro é um livro prático que ele traz todo um olhar de acordo com a terapia cognitivo-comportamental, né, que é o TCC. Então ele traz todo um olhar prático, ó. É um livro muito, muito prático. Olha que legal, ó, tá vendo? Ó, que vai trabalhar com todo esse viés, né, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes. Então é um livro assim, gente, que eu super recomendo para vocês adultos. Por que eu estou recomendando esse livro? Vamos lá. Porque o primeiro passo para a gente lidar com a ansiedade das nossas crianças é lidar com a nossa própria ansiedade. Coloca aí, deixa eu ver. Coloca um coraçãozinho aí, deixa eu ver se está todo mundo aqui comigo, aqui acompanhando. Coloca um coraçãozinho aí agora, tá? Por quê? É lidar com as nossas próprias emoções, com a nossa própria ansiedade, tá? Então não tem como eu querer, a Bíblia fala,
Como que um cego pode ajudar o outro cego? Então, de fato, se eu não consigo lidar com a minha própria ansiedade, vai se tornar mais desafiador, mais difícil eu lidar com a ansiedade dos meus filhos. Ou, no caso como professora, eu lidar com a ansiedade dos meus alunos. Percebe? Então, esse é o primeiro ponto. Por que a Simone está indicando esse livro? Olha, com essas atividades práticas aqui, ó, do livro. Ó, ele vem trazendo e contextualizando, né, todas as emoções, sentimentos, atitudes, olha, dando caminhos práticos, ó, tá vendo? E ao mesmo tempo, por quê? Porque se eu não eu costumo dizer, quem cuida precisa de cuidados. Se eu não estou lidando com a minha própria ansiedade, com as minhas próprias emoções, meus medos, meus anseios, se eu não estou conseguindo dar conta do que está aqui dentro de mim, vai ficar muito difícil eu dar conta do que vem do outro, mesmo que esse outro seja o meu filho. Tá fazendo sentido isso? Então, a começar por essa premissa aqui, eu quero, aqui na página 211, né, do livro, olha só, compreendendo sua ansiedade, ó, tá vendo? Compreendendo sua ansiedade. Eu já quero partilhar com vocês alguns pontos aqui que eu considerei muito importante, tá? Pra gente trabalhar hoje na live. Então, por exemplo, aqui tem um checklist, ó, é um inventário, né, uma atividade, uma pequena atividade aqui, ó, um inventário da minha própria ansiedade, ou seja, é uma pequena autoavaliação. Então eu vou me perceber, fazer esse movimento primeiro para mim, tá? Porque quem cuida precisa de cuidados. Se eu não tenho essa autoanálise, essa autoavaliação, como eu já falei, vai ficar mais desafiador eu saber lidar com o outro, tá? Então, por exemplo, o que você anda sentindo fisicamente? Tremores, palpitação, tensão muscular, inquietação? Você costuma se cansar muito fácil? Tem falta de ar, boca seca, tontura, vertigens, náuseas? Olha que interessante, gente. Você tem se assustado facilmente? Olha isso. Ó, dificuldade para dormir, ou seja, está tendo insônia, irritabilidade, aquele pensamento excessivo de perigo. Então, tudo isso, gente, olha que bacana que o livro traz pra gente, essa autoanálise, tá bom? Bom, dito isso, que quem cuida precisa de cuidados, esse é o primeiro ponto, aqui você já entendeu. Leitura indicada, depois eu vou deixar aqui nos stories do Instagram para você acompanhar, quem sabe poder adquirir, você vai ver que vai valer muito a pena, tá? Então, esse é o primeiro ponto, me autoanalisar, me cuidar. Porque se eu não tiver esse processo que é meu, que é de fato intrínseco mesmo, de dentro para fora, vai ficar muito, muito, muito difícil eu conseguir ajudar alguém ou até mesmo meu próprio filho, não é mesmo? Então vamos lá, boa noite para quem está chegando aí, dispara esse aviãozinho, curte essa live para poder subir essa aula, né? Esse nosso momento aqui, dispara o aviãozinho, chama o pessoal para participar. Pode ser que a gente consiga deixar salvo, pode ser que não. Eu vou deixar salvo aqui, eu vou tentar, mas pode ser que não dê certo, né? Então, bota aí um coraçãozinho para subir essa live, né? E todo mundo poder participar conosco. Nós estamos falando hoje como lidar com a ansiedade das nossas crianças, jovens. E o primeiro ponto que eu trouxe aqui é eu me cuidar. Fiz a indicação do livro A Mente Vencendo o Humor, tá? E por quê? Dentro dessa ótica, quem cuida precisa de cuidados. Pode um cego guiar outro cego? De fato vai ficar mais difícil, não é mesmo? Até pode, mas acredito que vai ficar mais desafiador. Então, nesse primeiro ponto aqui é o autocuidado. Eu, como mãe, quanto profissional, como mulher, como pessoa, como ser humano, preciso me cuidar, tá bom? Então, eu vou cuidar primeiramente da minha ansiedade, dos meus medos, dos meus anseios, para que de fato eu consiga contribuir com o outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como eu já falei aqui. Cadê? Ah, e uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte. Como que eu posso encher o copo do outro se a minha jarra está vazia? Percebe?
Então, como que eu posso encher o copo do meu filho, do meu aluno, do meu colega, se a minha jarra está vazia? De fato, eu não vou conseguir. Então, esse autocuidado, gente, não é um processo egoísta, egocêntrico. Não, não. É, de fato, um movimento que eu preciso entender, humildemente falando, para que, de fato, eu consiga transbordar na vida do outro. Porque senão eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Segundo ponto, não julgue as emoções do outro. Não julgue a emoção da criança. Tá? Não critique essas emoções, não julgue. Antes, de você falar que é frescura, de falar que, isso já vai passar, é assim mesmo, é frescura. Antes de você falar assim, e de pensar assim, observe de fato o que. Por exemplo, olha só, trouxe aqui algumas questões importantes para a gente observar, tá? Observe o local, observe as pessoas, as situações. Porque de repente, gente, toda vez que você vai num determinado lugar, num determinado local, o seu filho, a criança se sente incomodada. A criança ela não se sente tranquila, em paz com aquele local. Às vezes são as pessoas, às vezes muito barulho, às vezes aquilo está incomodando de alguma forma e vai ser um gatilho que vai desencadear a ansiedade, entende? Então essa percepção você precisa ter. Antes de julgar aquilo que a criança está sentindo, você precisa observar. Não só o local, as pessoas e o ambiente em si, mas, por exemplo, será que a criança teve uma boa noite de sono? Será que ela está com uma rotina organizada? Como que está a alimentação? Percebe? Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, atividade física. Será que ela tem um gasto de energia? Será que ela, de fato, consome aquela energia que ela tem? Gente, nós sabemos hoje o quanto as crianças têm ficado diante de um celular. Nós sabemos hoje quantas horas, muitas vezes, as crianças estão ficando ali, na frente da televisão, na frente do celular, na frente do tablet. Tá gastando energia como? E aí? Vocês percebem isso? Tá fazendo sentido? Então, gente, uma rotina de atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, com rotina, com as tarefas organizadas. Se essa criança vai para a escola, então tarefas escolares. Então, observar tudo isso também faz parte para quê? Para que nós possamos, entre aspas, prevenir a ansiedade, Porque uma rotina favorece a segurança, a organização. Se tem segurança, não tem medo. Um dos gatilhos da ansiedade é o medo. Percebe por que eu falei de rotina? Não é à toa, tá? Então, isso. Depois, quando de fato você perceber que a criança trouxe sinais no seu corpo, que ela está realmente com sentindo essa emoção, sentindo essa ansiedade de uma forma maior do que é saudável. Por quê? A gente também precisa entender que todo sentimento, toda emoção, ela faz parte da nossa essência humana, E ela contudo, na sua essência, ela é boa, ela é saudável. Ela só não se torna saudável quando ela passa daqueles limites, favoráveis, tá? Então, por exemplo, quando a gente percebe sinais físicos na criança, então, por exemplo, dor de barriga, essa irritabilidade, essa agitação e não consegue dormir, quando a criança verbaliza mesmo pra gente que tá com medo, então, tudo isso são sinais visíveis que nessa hora e nesse momento, para que a crise de ansiedade não aconteça, a gente já foi percebendo os sinais. Você conhece as crianças que estão aí pertinho de você. Se você for professora, se você
é mãe, né? Pai, mãe, enfim, vovô, vovó, vocês conhecem as crianças que estão aí no dia a dia, não é mesmo? Então, quando a criança começou a dar sinais, você já observou tudo isso, é hora do quê? De olhar nos olhos, é hora de ouvir o que a criança tem para te dizer, é hora de muitas vezes você não falar mais nada, mas simplesmente você dar um abraço, é hora de você dizer para a criança, eu tô aqui, de transmitir para essa criança essa paz, essa segurança, mas eu volto lá no primeiro item que eu comecei falando aqui. Se você não sabe lidar com a sua própria ansiedade, como você vai ajudar a criança nesse momento? Entendeu? Às vezes você vai se sentir perdida, você não vai saber nem o que fazer. Não é mesmo? Então, de fato, olhar nos olhos, ter essa voz mansa, suave. Se você for dizer algo, talvez você nem precise falar nada, mas simplesmente pegar essa criança e trazer ela para o seu abraço, para o seu colo, para o seu cuidado, para o seu carinho, para o seu afeto, para que essa criança se sinta segura, tá? Se a criança já estiver em fase de alfabetização, o que você pode propor para que a criança escreva? Tá? O que a escrita faz conosco? E aí você também como adulto pode... Por que esse livro aqui, ele traz várias atividades escritas? Olha quantas atividades, ó. Esse livro que eu sugeri no começo da nossa live, olha só. Quantas atividades escritas. Por que ele sugere isso? Porque a escrita faz conosco um processo neural de tirar da nossa mente aquele acumulado de informação, tudo embaralhado que está dentro da nossa cabeça e organizar. Quando a gente pega realmente uma caneta, um lápis e um papel, olha, eu estava aqui inclusive, organizando o que eu ia falar com vocês hoje na live, entendeu? Então, quando a gente faz esse movimento, de fato, a gente já começa a organizar a ideia. Neurologicamente, a gente tem um processo que, entre aspas, esvazia a mente, organiza ideias e, por consequência, calma. Olha que legal. A escrita, gente. Agora eu pergunto para vocês, mais uma vez aqui, quem é professor, quem é mãe, pai que está aqui comigo? Agora, mais uma coisa que eu pergunto para vocês. Hoje, o quanto as nossas crianças escrevem? Digita, mas não escreve. E eu não estou falando de digitação, eu estou falando de caneta, de lápis na mão. Tá fazendo sentido, gente? Coloca aqui para mim se tá fazendo sentido para vocês. Bota a mão aí no coraçãozinho, faz subir essa live aí, dispara o aviãozinho. Vocês estão comigo até aqui? Tá fazendo sentido? Tá? Então, olha, nós estamos trilhando um caminho, tá? Da gente fazer aqui na prática o que de fato significa lidar com a ansiedade das nossas crianças, dos nossos jovens, da nossa própria ansiedade, dos nossos anseios, tá? Vamos lá. Por último, não menos importante, a nossa live não é tão grande assim, né? Não é tão longa. Eu quero partilhar com vocês algo muito pessoal, que mais ou menos há 1 ano e meio, vai fazer 2 anos, aconteceu comigo, tá? E, olha, a Aline colocou aqui, tem crianças que usam o áudio para digitar automático. É verdade, Aline, exatamente. E com toda essa era tecnológica, os nossos filhos já nasceram com esses subsídios, né, tecnológicos, mas nós precisamos ajudar eles, né, a desenvolver habilidades que de fato vai favorecer o bem-estar da saúde física, da saúde emocional, da saúde intelectual e espiritual, né? Tá? Então eu quero compartilhar com vocês aqui uma experiência, né, que eu vivi antes da gente encerrar essa live. Tudo isso que eu compartilhei com vocês aqui hoje foi uma experiência que eu vivi na prática. E para encerrar, para dar o último passo, o primeiro passo foi o quê? O autocuidado. Ninguém dá aquilo que não tem. Antes de eu encher o copo do meu filho, do meu aluno, eu preciso estar com a minha jarra cheia,
porque senão eu não consigo transbordar na vida de ninguém, né? Pode um cego guiar outro cego? É um pouco difícil, né? Então, antes eu preciso desse autocuidado, eu preciso rever, né, a mim mesmo, e não é um movimento egoísta. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é observar o ambiente, a situação e as pessoas, e de fato estabelecer uma rotina, né? Estabelecer uma rotina dentro da minha casa, se for no meu trabalho, se for na escola, que você leciona, não sei. Aí você tem que estabelecer uma rotina. Como? Uma rotina saudável. Com tudo aquilo que envolve o físico no primeiro momento, tá? Alimentação, água, exercício físico, atividade, tudo mais. Porque senão, de fato, não tem como, né? Quantas vezes a gente desencadeia uma ansiedade porque muitas vezes a gente está sem dormir, a gente está sem se alimentar direito, a gente está vivendo um estresse porque mudou uma rotina. Então, a gente precisa estabelecer a rotina. Esse é o segundo passo. Terceiro passo. Quando você já percebeu e analisou e detectou questões físicas, a criança não consegue dormir, está com dor de barriga, sinalizou para você que está com medo, então você já começa a perceber que está se tornando uma crise de ansiedade de fato, tá? Aí é o momento. Qual é o seu papel nesse momento? Ouvir, trazer essa criança para perto de você, no seu abraço, transmitir segurança, amor, afeto, carinho, e que muitas vezes não é dito em palavras. E aí agora eu quero compartilhar, para a gente falar do último ponto, eu quero compartilhar uma experiência pessoal agora com vocês. Eu nunca disse isso abertamente na internet, mas eu sei o quanto o Senhor hoje me pediu para dizer isso para vocês, tá? Eu venho trabalhando e desenvolvendo a inteligência emocional e essa temática com as escolas dentro da área da educação nos últimos 6, 7 anos da minha vida, mais ou menos. E eu comecei a estudar inteligência emocional quando a minha filha, né, a Isabela, tinha mais ou menos uns 2 anos, e eu percebi que o irmão, João Paulo, e naquela época tinha mais ou menos uns 6, ele começou a ter muitos ciúmes dela. Mas eu não percebia, porque ele sempre foi um irmão muito carinhoso. Escuta isso, gente, vocês vão levar para a vida de vocês. Escuta isso. E depois vocês assistam de novo essa live, pega o passo a passo, anota, compartilha. E nessa ocasião, eu não tinha ainda essa percepção, né, do que era inteligência emocional, todos esses caminhos, e eu fui estudando muito sobre isso, desenvolvendo atividades práticas, tudo aqui dentro de casa. Oi, Adriana, boa noite, Anália, Márcia, ai, que lindas, sejam muito bem-vindas, viu? Camila, sejam muito bem-vindas, amadas, prazer ter vocês aqui. Dispara esse aviãozinho, chama esse povo aqui para essa live. Para encerrar, nós já estamos do meio para o fim. E para encerrar, eu estou partilhando um testemunho pessoal aqui com vocês. Oi, Jefferson, querido, seja bem-vindo. Eu estou encerrando já aqui, compartilhando um testemunho pessoal agora, depois desse caminho que nós trilhamos, tá? Então, olha só, bom, e nessa ocasião que o João começou a ter muitos ciúmes da irmã, né? Hoje o João Paulo está com 14 anos, a Isabela está com 9, eu comecei a desenvolver esse estudo um pouco autodidata, e o primeiro livro que eu li, obviamente, foi de Daniel Goleman, sobre o quê? Inteligência emocional. Então, só que esse livro é um livro muito científico, né, gente? Se vocês já leram esse livro, vocês sabem, né? E eu falei, mas gente, e aí o que eu consegui fazer? Eu consegui destrinchar esse livro, que é tão científico, e trazer para a minha vida de modo muito prático, muito simples. Então eu comecei a desenvolver atividades, exercícios, e comecei a levar isso para as escolas. E aqui dentro de casa, obviamente. O João fez 1 ano de terapia, mais ou menos, ele tinha uns 10 aninhos. A gente sabe que quando a criança vai para terapia é muito para o pai e para a mãe, né, gente? Para a família. E
todo mundo se envolve na terapia, beleza, né? E o que acontece? O que aconteceu naquela época, de lá para cá? Eu então aprofundei tudo isso e fui desenvolvendo todo um trabalho junto às escolas, famílias e professores, né? Mas quem foi a pessoa mais beneficiada de tudo isso? Eu. Eu mesmo. Foi o João? Também. Foi a Isabela? Também. Só que eu mesmo fui a pessoa mais abençoada, mais beneficiada. Quando eu falei para vocês que o primeiro passo é o autocuidado, gente, não foi à toa. Eu vivi isso em primeira pessoa. Eu mudei totalmente a minha forma de pensar e de sentir. Percebe? Então, aí o que aconteceu? Bom, passados esses anos, vou resumir e já ir para o final aqui com vocês, tá? Pra gente também fazer o nosso momento de oração. Toda terça nós vamos ter o nosso momento de oração. E o que aconteceu? Então, o João foi crescendo, né? Então, as coisas foram dando muito certo, mas veio a pandemia, né, gente? Não vamos esquecer dos últimos anos aqui que nós vivemos de pandemia, não é mesmo? E nós vivemos, todos nós, adultos, crianças, nós passamos por uma situação muito extrema. Não foi assim com a pandemia? E há 1 ano e meio atrás, o João teve a primeira crise de ansiedade na virada do ano em uma viagem que nós fizemos para a praia. Olha só, gente, olha isso, observa isso. Só que eu não sabia, eu nunca tinha presenciado uma crise de ansiedade dos meus filhos e de nenhuma criança. Eu mesma nunca senti, né? Uma crise de ansiedade, eu nunca tive, meu esposo nunca teve, mas foi a primeira vez. E eu observando os sinais, e ele falando, mãe, eu não estou muito bem. Nós estávamos na praia, num karaokê, e nós estávamos se divertindo muito, comendo pizza, batata, e ele falou, mãe, eu não estou muito bem, eu quero ir embora. Esse som, esse barulho não está me fazendo bem. Falei, filho, espera só mais um pouquinho, deixa a gente cantar só mais uma música. Gente, o João Paulo realmente passou mal naquele momento e nós fomos embora. Ali eu já comecei a perceber o que ele teve. A sensação que o João Paulo teve, que depois ele conseguiu me descrever e eu observei, foi de uma sensação de desmaio. Ele ficou com a boquinha branca, ele teve aquela sensação de quase desmaiar. E, enfim, olha isso. Tá sem som? Sério, Adriana? Veja aí se melhorou agora. Sério, pessoal? Aumentei aqui meu áudio, veja aí. Isso foi em janeiro de 2020, foi no ano novo de 2021 para 2022, gente. Foi na virada do ano, tá? De 2021. Então, no começo do ano de aí em janeiro de 2022, ele teve mais uma crise de ansiedade. Em janeiro, né, na virada do ano. Em fevereiro, perto do aniversário dele, ele teve mais uma crise de ansiedade. E depois em março, eu nunca me esqueço dessa data, gente. Eu nunca me esqueço dessa data. Porque foi no aniversário do pai dele. E ele teve uma crise de ansiedade dentro da loja. Dentro da loja. Em março de 2020. Não, gente, 2021. Tô fazendo uma confusão com as datas. Só sei que tem 1 ano e meio isso. Vai fazer 2 anos já, tá? Março. E aí, dentro da loja. E nós chegamos em casa naquela tarde, era quase noite, já comecinho de noite, e o João Paulo foi deitar, e aquela noite ele ficou muito mal. E, gente, eu, nos primeiros momentos, né, nas 2 primeiras vezes, eu não sabia o que fazer. Mesmo estudando, eu tô rasgando meu coração aqui para vocês. Entenda isso como um testemunho pessoal.
Porque o que eu quero trazer para vocês? Eu estudei muito, gente, muito. Eu nunca negligenciei uma terapia, uma ajuda, oração. E mesmo assim, meu filho teve 3 vezes, por 3 vezes, crises de ansiedade. Como mãe, eu me senti muito perdida. Eu não sabia o que fazer. E por vezes eu chorei. Em oração, conversando com meu esposo. E nas 3 vezes, o Claudinei não estava comigo. Eu estava sozinha com o João e com a Isabela. E eu chorei, eu não sabia o que fazer. Mesmo estudando tudo que eu estudei na minha vida. Lendo esse monte de livro. E lendo, inclusive, a Bíblia também. Em oração. E mesmo assim eu não sabia o que fazer. Eu me senti tão perdida. Eu me senti como uma mosquinha, um grãozinho de areia, sem saber como ajudar o meu filho. E foi naquele instante que eu entendi algo precioso. Que eu tinha de fato, como mãe, através da minha palavra, eu tinha como acessar uma força que era sobrenatural, que não tinha nada a ver com tudo que eu tinha estudado na vida, com todos os livros que eu tinha lido, com tudo que eu tinha aprendido. Não tinha nada a ver com isso. Era algo que eu, como mãe, podia acessar para o meu filho, que era a cura, de fato. A cura. E naquele exato momento, daquela noite, que eu já não sabia mais o que fazer, o João com aquela crise fortíssima de ansiedade, eu só abracei meu filho e fiquei passando a mãozinha assim, ó, na mão dele. A mão dele estava gelada, os lábios brancos, parecia que ele de fato ia desmaiar, desfalecer no meu colo. Eu peguei ele no meu colo. E eu me mantive, eu não sei como, né? Hoje eu sei que foi por intermédio do Espírito Santo, mas naquela ocasião eu me mantive muito calma. E naquela noite eu dobrei meus joelhos em oração. E eu orei, clamando de fato o sangue de Jesus, clamando de fato todo o acesso, todo o mover do Espírito Santo sobre a vida do meu filho, entregando de fato toda a história do meu filho dentro do coração de Deus. Eu fiz, e naquele momento de oração, de entrega total, pensa numa mãe desesperada, era eu, numa entrega total. Eu me lembro que eu acordei, que eu levantei, porque eu me ajoelhei na minha cama, depois que o João dormiu, que passou aquela crise de ansiedade, que ele dormiu. Eu me lembro que eu me levantei, era mais ou menos umas 3 horas da manhã. Dá para vocês entenderem isso, gente? Eu orei durante umas 4, 5 horas, sem parar. E eu não me dei conta. Porque na palavra de Deus o Senhor fala para nós: 1000 anos é como um dia para o Senhor. E um dia para o Senhor é como 1000 anos. Eu não vi a hora passar em oração. O tanto que eu chorava, o tanto que eu clamei ao Senhor. E eu acessei, em nome de Jesus, a cura para o meu filho. Eu não negligenciei, de forma nenhuma, a ajuda terapêutica que eu busquei, o estudo, a observação, a empatia, todo o movimento. Só que quando, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que quando vocês não têm mais força, quando vocês já não sabem mais o que fazer, que quando nós, humanamente falando, como pai, como mãe, como profissional de educação, como professores, quando a gente quando nós já fizemos de tudo, aí nós acessamos o sobrenatural, porque aí vem toda a intervenção do Espírito Santo sobre nós. E nós acessamos o Espírito que nos revela quem é Deus, que nos dá força, que nos dá sabedoria e realiza milagres, porque eu posso hoje testemunhar com toda a alegria da minha alma, com toda a gratidão. Só Deus sabe o quanto eu sou grata que o João está curado das crises de ansiedade. Eu falei para ele, filho, crise de ansiedade você não vai ter nunca mais na sua vida.
Nunca mais. A sua alma foi curada. Você vai sentir ansiedade, mas as crises de ansiedade, nunca mais. Nunca mais. E no outro dia pela manhã, o João acordava e ele falava assim para mim: mãe, você me salvou. Mãe, eu ia morrer. E eu me emociono, gente, de compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque de fato não foi eu, mas você que é pai, você que é mãe, em nome de Jesus, você acessa a cura emocional do seu filho. Se o seu filho hoje está sofrendo de ansiedade, se o seu filho hoje está sofrendo por qualquer razão, por qualquer motivo, com a sua boca você professa, com a sua boca você profetiza sobre a vida dele. E esse é o último ponto que eu quero deixar bem claro aqui nessa live para vocês. Eu não estou negando de forma nenhuma toda ajuda terapêutica, todo conhecimento. Vamos deixar de ser ignorantes. A gente precisa estudar. Quem aprende não depende. A gente precisa estudar. Porque nós precisamos fazer o que nos cabe, o que nos compete. Mas aquilo que não nos compete mais, o Senhor faz por nós. Nós acessamos o favor do Senhor, nós acessamos as misericórdias dele, nós acessamos o teu Espírito, toda a revelação espiritual. Percebe? Toda a cura nós acessamos. Mas aquilo que nos compete, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. A gente precisa buscar. A gente precisa fazer. E eu quero encerrar essa live dizendo para vocês o seguinte. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda uma vida no temor. Então, o amor e o Espírito Santo lança fora todo o medo. O Espírito Santo nos dá todo o entendimento, nos dá toda a sabedoria, todo o alinhamento que nós precisamos ter para que, de fato, nós acessamos curas emocionais. Entende? É o Espírito. A nossa alma muitas vezes está densa, cheia de preocupação, cheia de ansiedade, cheia de medo. É no Espírito que tudo se revela, que tudo se faz, tudo se cria. E pela nossa boca nós professamos e profetizamos a cura. Nós acessamos a cura. Ainda no capítulo 8, versículo 26, está escrito assim: o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos como devemos pedir. Não foi o que eu acabei de contar para vocês aqui? Eu não lembro o que eu falava. Eu sei que eu orei em espírito e em verdade naquela noite. Eu não vi a hora passar, gente. Eu não vi a hora passar. Porque era o Espírito. E porque não sabemos como devemos pedir. Presta atenção, gente, presta atenção nisso daqui. Não sabemos como devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo a Deus. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. Ou seja, gente, a gente não sabe como pedir, a gente não sabe muitas vezes como orar, mas o Espírito sabe. Ele se revela. Apresente, eu vou falar o que eu falei na live anterior, na live passada. Apresente esse Deus para o seu filho. Todos os dias, não hesite em apresentar esse Deus, em vivificar o Espírito. E
trazer sobre a sua casa, sobre a sua família, bênção sobre bênção. Se alinhe, mãe, pai, famílias, se alinhe, façam esse alinhamento. Eu falei para vocês que a partir de agora, nessas lives, em todos os conteúdos, o que nós vamos trabalhar aqui está muito além da inteligência emocional. Muito além da inteligência emocional. Só que de fato a inteligência emocional é um caminho. É um caminho ainda de cura. Porque como que a gente acessa o espírito se a gente está com a alma densa, que não consegue perdoar, que está cheia de rancor, cheia de ansiedade, cheia de mágoas? Fica difícil, fica mais difícil. Quase impossível, na verdade. É o espírito que clama Abba, Pai. É o espírito que chama Deus de Pai. É o espírito que revela tudo para nós. E nos revela quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós. É o Espírito que revela. Você vai ficar nessa noite com essa mensagem, com esse caminho que nós trilhamos aqui, porque nós falamos sobre ansiedade, mas nós trilhamos um caminho que vai além, para acessar curas emocionais. E o Senhor trouxe revelação nessa noite para nós de quem Ele é. Vamos orar para a gente encerrar? Depois você pega papel e caneta, anota tudo que nós falamos até aqui e coloque tudo dentro do coração do Senhor, porque Ele vai te dizer. Ele vai te revelar com tanta clareza, tanta clareza. Vai ficar gravado, gente. Espero que eu consiga salvar isso aqui. Espero que eu consiga salvar isso aqui. Mas pegue papel e caneta depois para vocês anotarem tudo que eu falei desde o começo. Tudo, tudo. Vamos orar. Vamos orar, minha gente, para encerrar isso aqui. Vamos lá? Pai querido, Pai amado, Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs, Senhor. Todas as manhãs. De fé em fé, de glória em glória. Nós vamos acessando o Teu amor, a Tua misericórdia. Vamos caminhando, caminhando, caminhando. Avançando para as águas mais profundas, Pai. Nos alinhando ao Teu Espírito Santo, recebendo em nosso espírito revelação de quem Tu és. Acessando para nossa casa, nossa família, para nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A Tua palavra nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é nessa certeza que nós encerramos essa live hoje, Senhor. Que o Teu amor lança fora todo medo. E não há mais medo. Por quê? Porque nós acessamos o Teu amor. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Que cada uma das pessoas que assistirem essa live hoje possa trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, Senhor. E pude experimentar do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça sobre a minha casa, sobre a minha família. Que cada pessoa, que cada família que nessa live for alcançada por essa mensagem, por esse testemunho, que só o Senhor sabe o quão é angustiante ver um filho sofrendo, Pai, por crises de ansiedade. Só o Senhor sabe o quanto é doído para o coração de uma mãe viver uma situação como essa. E eu acesso, em nome de Jesus, toda a cura emocional para cada lar, para cada família que hoje se faz necessário. Em nome do Teu Filho, em nome do Teu amado, porque eu acesso o amor que lança fora todo medo. Que nós possamos receber nessa noite, Pai, revelação espiritual de quem Tu és, da Tua grandeza, do Teu amor, da Tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigada, Pai, que nós possamos ter uma boa noite, uma noite de descanso e amanhã acessando novamente mais uma dose, mais um derramar das Tuas misericórdias sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre tudo que somos e fazemos e temos. A Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até terça-feira que vem.